Boa noite, galera top. Está começando mais um Topcast aqui na Top Litoral. Eu sou Lucas Galante, estava com saudade de apresentar este programa para vocês às quinta-feiras. Eu estava resolvendo alguns compromissos aí pessoais, profissionais, mas hoje nós temos aí uma entrevista com o nosso querido jornalista, apresentador do programa Na Mira, da BSTV, Kristen Charles. Seja bem-vindo, Kristen. Primeiramente, agradeço mais uma vez o convite, Lucas Galante, a equipe do Top Litoral aqui, os meninos da produção que são muito educados, gentis. É um prazer muito grande estar hoje aqui com você, batendo esse papo transparente, um papo sincero. Primeira vez que nós estivemos aqui, estivemos com a nossa equipe de jornalismo, já foi um programa muito bom, divertido, a minha primeira vez num podcast, e enfim, estou muito feliz. Bom, é isso aí, o Kristen vai falar hoje sobre... hoje vamos falar bastante sobre política, né? Sobre a política de Peruíbe, pois Kristen Charles também é pré-candidato a vereador na próxima eleição agora, né? Nos próximos meses, faltam aí um pouco mais de 100 dias para começar as eleições. Mas antes de a gente fazer a nossa entrevista, vamos anunciar os patrocinadores aqui da Top Litoral, do nosso Topcast. Alarmes Roma, vocês já conhecem, né? Quer proteger, quer ter um alarme monitorado na sua casa, no seu comércio, só entrar em contato, escanear o QR Code, que aí você vai poder fazer um orçamento e contratar Alarmes Roma. Ioá Sushi, o seu japa é aqui. Fica ali na Avenida João Batista Leal, 185, em Itanhaém. Vai pedir aí o seu combinado, seu temaki, né, o seu yakisoba, só escanear o QR Code e ir desfrutando aí do Ioá Sushi enquanto assiste o nosso Topcast. Pizzaria Sensacional, Kristen, é a melhor pizza do mundo, viu? Tem uma delícia mesmo, eu comi, achei sensacional. Top, né? Até combina com o nome, né? Sensacionale, e a pizza é sensacional. Tem unidade lá em Peruíbe, tem unidade aqui em Itanhaém, então escaneie o QR Code, pessoal, e peça sua pizza, sensacional, a melhor pizza do mundo. E a Motion Fit, nova patrocinadora, nova parceira aqui do nosso Topcast. Você em movimento, escaneie o QR Code, entre em contato com a Motion Fit. E a Casarão, material para construção, vai construir, reformar, vai aí na Casarão para você poder comprar o seu material de construção, escaneie o QR Code, lá tem uma equipe top que vai melhor atendê-los vocês, viu? E a Unicard, né, gratidão aí por estar divulgando aí a Unicard. Se você quer fazer aí o seu cartão de visita por aproximação com QR Code, acesse unicard.com.br e faça a solicitação do seu cartão de visita por aproximação da Unicard. Agora, uma pergunta que não quer calar. Pode Unicard na eleição? Não é? Pode, deve usar a Unicard, né? Ideia interessante, gostei da ideia. Pensa bem, questão de sustentabilidade. Se todos os políticos usarem a Unicard, a gente vai ver menos santinho aí no lixo, né? É verdade, é verdade. Vamos ser mais digital, ter um cartãozinho infinito. Olha Unicard aí, pode. A Unicard está pronta para essa eleição. Com certeza. Bom, Kristen, vamos começar nosso roteiro aqui de perguntas. Estamos aí com uma audiência aí, já começando aí a bombar, né? Nosso Topcast. Mas já vou começar a pergunta que não quer calar, né? Eu escuto muito as pessoas falando de você, né? As pessoas sabem da nossa amizade, sabem que eu já fui aí muitas vezes repórter, né? Do programa Na Mira, fazendo algumas reportagens. E aí eu tenho que te perguntar, quando que você está lá na apresentação da TV, um programa policial, para você é fácil noticiar o problema? E como é que você consegue dar solução? Como que você consegue resolver esses problemas que você noticia diariamente aí na televisão? Olha, o Lucas, importante dizer que o trabalho da imprensa, o trabalho da mídia de modo geral, é justamente colocar a luz aos problemas da cidade. Você precisa denunciar, você precisa mostrar que existe o problema e cobrar soluções. A prestação de serviço no jornalismo, ela é muito sobre isso, sobre você ser o elo entre a sociedade e o poder público. O poder público, olha, nós temos um problema que precisa ser resolvido. Então, eu sempre digo que, como imprensa, a gente não tem poder nenhum de resolver o problema, a não ser denunciar e mostrar os problemas. Aí leva a situação para a política.
Quando um jornalista, um apresentador de TV que vive esses problemas diariamente vai para a política ou pretende começar uma ação na política, ele já conhece grande parte desses problemas. Ele sabe onde aperta o calo do cidadão, ele sabe quais são as prioridades. Então isso acaba facilitando o jornalista, quando ele está na política, saber exatamente que ações tomar para resolver parte dos problemas. Quando você fala de jornalismo policial, a gente está falando de criminalidade, a gente está falando de problemas sociais, como drogas, como violência. Então, são uma série de ações que a gente tem que discutir a longo prazo, curto, médio e longo prazo, para buscar uma solução. O maior problema, Lucas, é que as coisas ficam paradas por muito tempo e tem pouquíssimo ou nada de vontade de resolução. Bom, e em questão de Peruíbe, como que você avalia a cidade hoje? Quais são os problemas que, na tua opinião, são hoje os mais importantes, né? E quais aí os pontos mais críticos que você enxerga hoje? Olha, a cidade de Peruíbe hoje ela passa por um momento que eu acho extremamente delicado. A cidade de Peruíbe, ela é guardem o que eu vou dizer. A cidade de Peruíbe, ela é a cidade mais violenta, proporcionalmente falando, segundo, no estado de São Paulo, segundo um órgão tão respeitável como o Sou da Paz. Isso não precisa ir muito longe para você perceber que esta é a realidade. O aumento de furtos, roubos, assaltos, assassinatos, estupros. A gente tem escutado diversos casos ligados à violência no dia a dia. 4 cracolândias a olhos vistos e a olhos nus, sendo uma no bairro da Estação, no Veneza, no Jardim Brasil, no Vila Erminda e caminhando uma agora também no Caraguava. Então, nós já temos esta problemática ligada à criminalidade, que é uma coisa muito séria. Cidade de Peruíbe hoje também, Lucas, tem uma saúde das piores do nosso Brasil e da nossa região. É uma saúde deficitária, é uma saúde que gasta muito e o resultado prático na ponta para o cidadão é quase nulo. Gente, nós estamos falando de pessoas que ficam 8 horas na fila de uma UPA para ter um atendimento básico. A efeito de comparação, eu estive na UPA de Itariri. Levei meu filho lá, em coisa de 30 minutos, nós fomos inteiramente atendidos. Então, você vê que nós temos problemas sistêmicos na segurança pública, temos problemas na saúde, um nível de desemprego gigantesco, estratosféricos. Nós temos um problema que é muito grave, pouco discutido, que é a questão da arrecadação. A arrecadação hoje está muito deficitária. O poder público, quando precisa aumentar a arrecadação, encontra soluções das mais preguiçosas e pouco eficientes em termos de longo prazo, de manter uma ordem de investimento em que as pessoas tenham vontade de pagar os impostos em dia. Então, veja bem, eu preciso aumentar a arrecadação, ao invés de criar ferramentas públicas planejadas para que se aumente a arrecadação, a solução é sempre a mais preguiçosa. Qual é? Aumentar os impostos e onerar o cidadão. Nós temos diversos problemas na cidade hoje e uma cidade inteira para ser reconstruída. Por mais que digam, não, a cidade está boa, a cidade está desenvolvida, não. É só ir para as ruas que nós vemos que nós temos problemas gravíssimos, carentes de resolução. Aliás, viu, Lucas, eu falei de todos esses problemas, ainda não detalhei a questão das enchentes e os alagamentos, que quando chove 10 minutos nós temos a cidade embaixo d'água, inclusive acesso da cidade. Então nós temos uma cidade que precisa de fato entender que tem problemas e que precisa de resolução, e a gente tem que ser transparente como pessoa pública para dizer, olha, nós temos uma cidade que precisa ser resolvida para ontem, porque se não resolver, nós vamos entrar num poço sem fundo. É isso. Daqui uns dias, o eleitor está indo para as urnas escolher o seu representante, ele tem que analisar a biografia do seu representante. Veja bem, o Namir existe há 18 anos, em 2016 eu fui o 10º vereador mais votado, não entrei por conta do partido. 2016 nós estamos em 2024, ou seja, vamos fazer a conta aí,
Nós estamos há 8 anos de 2016. Eu não tenho um dia de governo. Continuei fazendo meu mesmo trabalho, que é fiscalizar os problemas da cidade, que é estar em cima do que acontece de errado na cidade, que é o trabalho do jornalista. Então, a minha biografia como um cidadão, jornalista, profissional, que não teve em nenhum momento nenhum cargo no poder público, não teve rabo preso com nenhum governante e simplesmente continuou cobrando, exigindo, mexendo em vespeiros muitas vezes, problemas que as pessoas não querem mexer, como por exemplo a Cracolândia. Só essa biografia, só esta história que eu tenho na cidade, que mostra que a gente tem uma preocupação de fato com os problemas sociais, eu acho que é uma carta de apresentação que, olha, a gente quer seguir um caminho que não é igual o caminho desses caras. E eu falo isso para você, Lucas, o caminho que a gente quer levar, politicamente falando, é totalmente diferente do que já viu aí. Por quê? Eu sou cidadão, eu vivo o dia a dia, termina a eleição, eu preciso que todos deem certo. A gente tem uma Câmara Municipal acostumada a ficar de cócoras para o Executivo. Ou seja, as decisões, grande parte das decisões, quem toma é o Executivo e o vereador ele só diz assim, amém, amém, amém. Você repare que agora, no período eleitoral, os pré-candidatos a vereador, quando vão visitar as pessoas, eles dizem que querem representar os problemas do cidadão, quer representar o cidadão. Quando senta na cadeira, grande parte deles, a primeira coisa que ele vai representar, eu vou representar o prefeito, eu sou base do prefeito, meu prefeito. Tem vereador que foi chamado de meu menino. Isso é a maior ofensa que um político que pretende ser minimamente sério, representando a cidade, pode ter, né? Mas então, pelo visto, você se considera oposição ao atual governo do prefeito Luiz Maurício? A minha posição política é Peruíbe, né? Começa aí. Agora, tecnicamente falando, eu sou oposição. Eu sou oposição porque o modelo de política apresentado nesses últimos anos pelo prefeito Luiz Maurício, em especial, e o grupo, né, de modo geral, porque não adianta a gente falar apenas do executivo, a gente tem que falar do todo, né? Eu me considero oposição porque eu me considero o oposto de tudo que foi apresentado até aí. Não tem como eu concordar com uma cidade que é uma das mais violentas do estado de São Paulo, e o secretário de Segurança ficou intocável durante os 2 mandatos. Eu não posso aceitar que uma cidade em que o aquário esteja destruído, em que diversos aparelhos públicos estejam destruídos, arrebentados, eu posso achar isso normal. Eu não posso aceitar uma espera de 8 horas para ser atendido na UPA e achar isso normal. Eu não posso aceitar diversos problemas, como, por exemplo, choveu 10 minutos, a cidade está embaixo d'água, e achar isso normal. Eu não posso achar e aceitar essa falta de prioridade em resolver os problemas das pessoas. Primeiramente, vamos fazer um grande empreendimento, um parque da cidade, em detrimento de um bairro que está precisando de estruturas básicas, de uma infraestrutura mínima. Então, há esse tipo de política que não tem a prioridade na ponta, que é o cidadão comum. Sim, eu sou totalmente opositor. Opositor também propositivo e que não apenas quer criticar e apontar, mas mostrar caminhos aí para melhorar a vida do cidadão, né? E como que dá para diminuir, já que você falou de violência, né, segurança pública, como é que diminui esse cenário de violência na cidade de Peruíbe? Boa pergunta. Tá aí. Que tá um caos, né? Tá a gente tá vendo muito assalto. Só se acompanhar realmente o programa na mira, ou se dar uma olhada ali no Facebook, ali você vai ver uma quantidade enorme de casas sendo invadidas. Essas estatísticas realmente elas deixam o cenário maior, porque justamente a cidade tem mais de 60 mil habitantes, e aí com o número de crimes a estatística vai lá para cima, né? Se comparar com São Paulo, por exemplo. Mas estamos tendo realmente um número assim inédito de ocorrências, e não adianta mais só contar com a Operação Verão, né? Olha só, a gente tem que partir do pressuposto que nós temos 8 anos de inanição quando o assunto é segurança pública.
8 anos parado, né? Às vezes se fala, Peruíbe não pode parar. Bem, a segurança pública ficou parada há 8 anos, né? Eu considero que a segurança pública não podia parar, porque a segurança pública parada é Peruíbe parada. São vários problemas, né, Lucas? Quando a gente fala agora do que aconteceu na cidade, não é mais resolução de problemas pontuais. Nós temos hoje, já desenvolvidas na cidade, 4 cracolândias muito bem estruturadas indo para a 5ª. A Cracolândia, ela não é apenas um problema de segurança pública. Ela é um problema de saúde pública, ela é um problema social, ela é um problema que exige ação de todos esses órgãos juntos. Então você precisa de articulação política para resolver o problema da Cracolândia. Você precisa cadastrar, entender quais são cada caso. Por exemplo, tem aquele cara que é viciado em entorpecente, tem o cara que tem problema mental, tem o cara que está em depressão, tem aquele fugitivo da polícia. A gente precisa fazer uma triagem para entender o cenário e buscar uma resolução. Este é o primeiro passo para a gente começar a entender as cracolândias. A gente tem uma outra questão que acaba aumentando a criminalidade e, consequentemente, a criação de cracolândias na cidade de Peruíbe, que é o tráfico de entorpecentes, o narcotráfico. A gente precisa estruturar a nossa polícia civil, nossa polícia militar, nossa GCM. A gente precisa ter uma coordenação em que todos estejam falando a mesma língua, buscando o quê, Lucas? Buscando uma solução de segurança pública no enfrentamento do tráfico de drogas. Quanto menos drogas se chega na ponta, são menos usuários usando drogas, cometendo crimes para comprar drogas, deixando de roubar fios para comprar drogas. Então é um problema que você tem que enfrentar com saúde social e segurança pública, com uma polícia forte, uma polícia militar atuante e uma GCM forte, tendo a coordenação de um secretário de segurança que seja sensível aos temas e crie estratégias para o enfrentamento. Quando eu digo que sou pré-candidato a vereador, e se eventualmente eu chegar lá, a minha ideia é coordenar tudo isso de perto. Não vou ser aquele vereador que pretende ficar em casa sentado e deixar a coisa rolar. Não, Lucas, eu quero ir lá no departamento, quero acompanhar de perto quais são as estratégias, quem é o secretário, a escolha do secretário, trazer o secretário para ser sabatinado na Câmara Municipal. A gente precisa que os GCMs comecem a ter confiança no vereador, porque o GCM hoje sabe que se ele levar uma reclamação para o vereador, o vereador vai levar, olha, o GCM que está dedurando lá dentro do departamento é tal pessoa, e esse cara vai ser perseguido, porque a gente sabe que tem histórias de perseguição dentro da GCM. Então, eu quero que o GCM se sinta protegido, que tenha um edil, um vereador que vai proteger ele, e que ele vai poder reclamar dos problemas do departamento, e assim a gente começa a construir um cenário de segurança pública melhor. Reestruturar e reorganizar a muralha digital. Hoje nós temos um número de câmeras grande na cidade, mas muito mal usados, muito mal divulgados, muito mal treinados aqueles que têm a responsabilidade de pegar essas câmeras e dar uma função. Esses dias eu vi uma ação que aconteceu um crime, fui buscar a câmera de segurança estava olhando para um lado e o crime acontecendo no outro. Não pode, Lucas, a gente precisa colocar todas essas questões para funcionar. É uma lista, é um checklist que você tem que ir ticando um a um de ações que você precisa tomar para resolver o problema. Mas o importante é que pelo menos você aí se colocando à disposição como pré-candidato, você tem aí já pelo menos a estratégia, né? A ideia de como que solucionar, porque pelo menos até agora eu estou acompanhando aí a pré-campanha, não estou vendo nenhuma ideia parecida. E não resolve do dia para a noite. Sim. Você precisa criar dados, você precisa estudar, você precisa entender o cerne do problema, buscar soluções. Muitas vezes o que a gente propõe pode ser que no meio do caminho, na prática, na teoria é muito bom, e na prática funcione pouco, você tem que adaptar, mas você precisa encontrar uma solução. O que eu vejo é a falta de coragem de sentar e falar, vou resolver o problema. Não existe isso, Lucas. E eu achei incrível, porque você passou aí por uma situação bem complicada, né? Quem acompanha aí as suas redes sociais sabe do que eu vou falar agora, mas você sentiu na pele essa questão aí da saúde de Peruíbe, por isso que você fala aí das 8 horas no UPA, porque
acredito que foi o número de horas aí que você passou na espera. O seu filho, né, ficou doente e você teve que até buscar saúde em Tariri, Santos, em outras cidades. E aí que foi resolvido, né, o problema. Você, né, fez uma pesquisa boa aí. Eu acompanhei, eu vejo o quanto... Poxa, você vê ali, você é jornalista, pautando os problemas, buscando solução, e você passando por isso na pele, você vê que realmente está no mesmo barco que os moradores de Peruíbe, né? A saúde lá com vários problemas, e aí eu queria saber como é que você vai resolver essa questão da saúde. Deixa eu te falar uma coisa curiosa. Você sabe que na estruturação da nossa GCM, você sabe qual o plano de saúde que está destinado ao GCM, inclusive no papel? Não. É o SUS. A gente, obviamente, precisamos analisar a legalidade disso, mas uma coisa que eu quero colocar em pauta, pelo menos na Câmara, é a obrigatoriedade de, pelo menos, os vereadores, eles terem como plano obrigatório nenhum plano privado, mas o SUS. Ele precisa ser o usuário do SUS. O dia que o político tiver que usar o SUS e ser atendido sem privilégio e ficar 8 horas lá, aí sim ele vai brigar para ter uma saúde mais digna. Precisamos ver a legalidade disso, mas é um dos meus projetos, que todo vereador em mandato seja obrigado a usar o SUS. Por que eu te digo isso? Eu sabia que a saúde da cidade estava muito ruim, mas só fui de fato entender esse fundo do poço quando de fato precisei de algo mais complexo. Meu filho ficou internado, como você bem sabe, mas antes ele começou a passar na UPA. Ele ia para a UPA, fazia um tratamento, ele tomava antibióticos e nada. Voltava, tomava antibióticos, ele ficou, sei lá, 45 dias, 30, 60, enfim, fazendo isso. A coisa começou a complicar para ele. Ele começou a ficar muito ruim. Mudaram o tratamento dele e usaram uma outra estratégia, dando um antibiótico muito mais forte e pesado. No terceiro dia de uso de antibiótico, o meu filho, ele ficou sem andar. Uma pessoa muito querida, ligada à saúde de Peruíbe, um profissional de saúde, falou assim para mim: Cristém, leva a criança para fora daí. Como que eles estão dando um remédio deste porte para uma criança que não chegou a 3 anos de idade? Dr. Fausto também me aconselhou, um amigo que a gente tem na família, que é médico. Levei a Santos. Quando cheguei a Santos, toda a posologia que tinha sido aplicada no meu filho foi por água abaixo. Eles ficaram preocupados porque o bem não estava andando. Suspenderam toda a medicação e começaram um processo de investigação para encontrar a infecção. Estavam tratando como pneumonia. Lá em Santos não constatou a pneumonia como se deveria. Uma sinusite, em Santos não considerou a sinusite. Começou um trabalho de investigação que resultou na Santa Casa de Santos, profissionais maravilhosos que descobriram que meu filho estava com dengue numa situação bem delicada e ficou internado por quase 10, 12, 13 dias. Aí que eu fui entender o fundo do poço que chegou à saúde de Peruíbe. Aí que eu fui entender que mais importante do que eu brigar por uma segurança pública digna é brigar por uma saúde digna. Quando eu comecei a apontar os problemas que eu passei na saúde, eu comecei a receber uma série de mensagens no Instagram. Você lembra disso? Eu lembro. Eu comecei a ir no Facebook e comecei a postar uma enxurrada de prints. Uma enxurrada de prints. Foi aí que eu entendi o problema. Foi aí que eu entendi que as pessoas viram a minha causa como uma causa representativa de... Calma aí, eu preciso enfrentar esse problema. E era porque só denúncia, né? Só denúncia. Porque o Christen sentiu na pele. Eu peguei todas essas denúncias, estou transformando essas denúncias em dados. Devagar eu tenho entrado em contato com todo mundo, tenho visitado todo mundo, porque a minha ideia é transformar isso em ação de política pública. A gente precisa de uma fiscalização maior na saúde. A gente precisa, por exemplo, que a receita que o médico dá seja digitalizada para a gente entender qual a estratégia do médico. A gente tem um médico que atende crianças na UPA de Peruíbe, que se você pegar
10 atendimentos que ele faz, ele entrega as 10 mesmas receitas para essas 10 crianças. Padrão. Não é possível que o cara comece a tratar a saúde como um McDonald's. Então, é um setor que nós vamos fiscalizar e fiscalizar forte, de bater lá dentro. Ó, deixa eu ver o ponto, deixa eu ver onde está o médico. O médico está dormindo, aqui não é lugar para dormir, vai dormir em casa. Porque a gente está pagando muito para esses caras. Tem médico que chegou a ganhar de RPA 100 mil reais, cara. Cara, daqui uns dias nós vamos estar pagando o salário do Neymar para um médico que muitas vezes não atende com a qualidade que é necessária. O pior é que temos lá em Peruíbe vereador que é médico e é pré-candidato de novo. Pré-candidato ao prefeito, né? Então, aí é complicado, né? Porque ele já é médico atuante ali e também vereador, só que eu, por exemplo, não vi nada assim. Mas eu falava na época. De divulgação do atual vereador que é médico, cara, falando do problema do UPA. Aí ele aparece na campanha. Cara, mas as pessoas, sabe o que eu falo? Eu falei esses dias com um amigo meu a respeito de um problema. Tem gente que é melhor você ignorar e deixar que desapareça sozinho. Eu acho que isso tem que servir de inspiração para as pessoas para a eleição deste ano. Saber em quem vai votar, não entrar em aventura. Porque quando você coloca um aventureiro dentro de um mandato de vereador, ao invés de a Câmara ter 15 vereadores, tem 14. Se você colocar 2 aventureiros, vai para 13 e por aí vai. Além disso, tem aqueles que são eleitos para ficarem na base do governo, ou seja, o vereador que é para fiscalizar e legislar é um fantoche. São raros os que fazem o serviço. Eu acho que o exemplo arrasta. Eu acho que a gente precisa apresentar uma proposta de que o edil precisa fiscalizar e legislar, apresentar boas leis e fiscalizar o executivo e também o que é empregado na Câmara, que tem um orçamento considerável pago pelo bolso do contribuinte, Lucas. Bom, vamos continuar no assunto saúde. Você acredita que teremos aí o tal do tão hospital que está aí em obras até o fim do ano? Depende do que você considera como hospital. Tá? Para mim, o hospital é o prédio, a alvenaria, aparelhado, médico concursado trabalhando, enfermeiro trabalhando, aparelhos, 52 leitos com cama, com toda a estrutura que você espera de um hospital. Sim. Hoje, uma pré-candidata a vereadora deu uma entrevista em um programa de TV e garantiu que o atual governo vai entregar o hospital funcionando ainda esse ano. Kristen, é o seu sonho? Você gostaria que funcionasse? Eu gostaria. Aí você me faz a pergunta, vai funcionar? Eu não acredito. Primeiro que quando a gente fala de colocar um hospital desse montante para funcionar, a gente está falando de um orçamento que o município hoje já não comporta. Ah, mas o governador vai investir do hospital. Ah, vai? Vai assumir? Qual o indício no papel que o governador vai assumir? Não existe previsão orçamentária para o ano que vem, não existe contrato assinado, estão vendendo fumaça. Então vão terminar o prédio, vai inaugurar um prédio que não vai funcionar por um bom tempo. Anotem, não vai. Espero que... Isso não significa que eu esteja torcendo para que não funcione. Mas do jeito que é para funcionar, com 52 leitos... Não acredito, cara. Esse ano, não acredito. É mentira. Taxativamente falando, digo. É mentira. Espero ser surpreendido positivamente com o hospital funcionando. Porque o hospital funcionando, ele não é do atual governo, do próximo governo. Ele é nosso. Não, eu acredito em você porque sou jornalista, mas você é um jornalista que vai a fundo mesmo da notícia. Não fala sem ter certeza aí das fontes, das informações. E se ele está falando aqui que realmente a gente não vai ter orçamento para a mão de obra desse hospital, né, para poder ter ele funcionando de verdade, é porque faz parte de uma pré-campanha mesmo de poder ganhar, provavelmente, né, chamar atenção. Né? Eu vi pré-candidato que até 7, 8 meses dizia que em junho nós teríamos o hospital funcionando e aparelhado. Nós estamos terminando junho daqui uns dias, Lucas, e ele não está aparelhado e funcionando.
Não, e é burocrático, E é porque é burocrático. justamente um hospital. Como é que os caras vendem algo desse tipo, conhecendo como funciona a morosidade do serviço público? Exato. É enganação para o cidadão. É que tentar iludir o cidadão. O que a gente tem que ficar atento também, Lucas, é de pegarem a UPA, Casa da Mulher, e jogarem dentro do hospital. Sim. Isso também não pode acontecer. Ali é para ser um hospital com 52 leitos, bem estruturado, com médicos, enfermeiros, profissionais trabalhando, insumos. Eu não acredito que este ano isto vai acontecer. Na verdade, eu não duvido que joguem o UPA lá, porque o UPA já está jogado lá perto da maternidade, né? Já tiraram ele do local onde estava, prometeram uma reforma no prédio atual, que eu acho que não está ocorrendo, né? Porque a gente não vê obra ali no antigo prédio ali do UPA. Eu vejo muito noia. Morador de rua. A gente mora ali perto, né? A gente sabe Sim, a gente como sabe. A gente eu não estou falando porque eu acho. É o que você disse. Todo a gente dia. mora ali perto. Bom, e você acredita aí que os impostos de Peruíbe são muito altos? Porque o que muitos moradores têm reclamado, pelo menos para mim, né? Tenho muita audiência também que me fala, pô, o imposto de Peruíbe é muito alto, o IPTU aumentou, dado pouco serviço entregue. Como que resolve isso sem incorrer nesse crime aí de improbidade de renegar receita, né, para a cidade? É importante dizer para o cidadão que renegar receita é a prefeitura abrir mão de receita que ela tem para receber. Isso. E isso é um crime, ou seja, quem prometer que vai tirar imposto não tem como. Não tem como. Mas aumentar... Mas aumentar é um problema. Eu acho que assim, na minha análise, é a forma que eu enxergo, o valor que está o imposto hoje de Peruíbe é um valor que proporcionalmente só era para estar neste quesito, neste montante, daqui a 10 anos. E nós já antecipamos isso. Antecipamos porque os nossos governantes, e eu digo a Câmara Municipal, não discutiu a planta genérica de valores. De repente, precisavam aumentar a arrecadação, porque tem obras, empréstimos, coisas para serem honradas, e o poder público viu que os cofres estavam vazios. Precisamos arrumar dinheiro. Como vamos arrumar? Deixa eu ver. Já sei. Vamos colocar o drone, aumentar os impostos e aumentar de um jeito pouco criativo a arrecadação, colocando a conta nas costas de quem? Do cidadão. Lucas, a gente precisa respeitar a questão fiscal da cidade e precisa ter um planejamento de curto, médio e longo prazo na situação fiscal da cidade. A gente precisa começar a pensar em um refis socialmente viável. A gente precisa começar a pensar em incentivos para que as pessoas possam pagar os impostos delas e se sintam atendidas, que o serviço básico funcione. A gente precisa repensar toda a questão econômica da cidade. O aumento do imposto e aumento da taxa de lixo já existe. O que a gente precisa pensar é como nós vamos resolver a questão da arrecadação. Cara, a gente tem uma inadimplência muito alta e a gente tem uma vontade do cidadão de pagar a dívida dele. Só que não adianta o cara ir lá fazer um financiamento do Refis e aí quando ele vai ver o financiamento dele, a primeira parcela que ele tem que pagar para a prefeitura é de 15 mil. Onde o cara vai tirar 15 mil? A gente tem que criar mecanismos, tirar juros, tirar multas, como a prefeitura já faz, mas de um jeito mais organizado. A gente precisa dar opções de parcelamentos que caibam no bolso do cidadão. A gente precisa ter ferramentas de pagamento, por exemplo, criar um projeto, tentar argumentar com o governo federal, com o governo do estado, procurar ferramentas como, por exemplo, olha, você vai fazer um refis, você pode usar o seu FGTS para pagar o refis, para ajudar no refis. Não adianta você fazer um parcelamento para o cidadão de Peruíbe e que a parcela do imposto da casa dele, do refis, é de R$ 1.200. O cara ganha 2,5 na conta final, que é o poder de compra do peruibense médio. No cômputo final, o cara tem que escolher entre pagar as contas e comer. Então, a primeira coisa que ele faz é deixar o imposto de lado. A gente precisa pensar essa questão de arrecadação, essa questão econômica, de um jeito mais humano, mais social. As pessoas precisam poder ter a possibilidade de conversar. Não sei, um departamento só para negociação
de dívidas com a prefeitura, mas não pensando apenas na arrecadação de curto prazo. Porque, por exemplo, os caras fazem o refis já contando com a primeira parcela que o cara vai pagar. Se ele não pagar outra, dane-se, só a primeira já salvou os nossos cofres hoje. Não, a gente tem que fazer isso planejado, pensado a longo prazo. Em questão do aumento do IPTU, a galera aqui no nosso podcast está comentando bastante sobre isso. Por exemplo, aqui o Ricardo Moraes. Boa noite, Lucas e Kristen. Kristen, IPTU subiu absurdo. O Marcelo Souza, qual a opinião do Kristen sobre os drones para o aumento do IPTU, que é o que você estava falando? É uma palhaçada, é preguiça. Os drones foi uma solução preguiçosa do poder público. Para quem não sabe, conta aí um pouquinho como é que foi essa ideia dos drones. Foi o seguinte, os drones eles passaram, os drones passaram medindo as casas e comparando com o que tinha de cadastro na prefeitura. Então, se passou na casa do Lucas, o Lucas fez um telhadinho um pouquinho mais para frente, o Lucas aumentou a obra dele, ao invés de ele pagar X, ele vai pagar Y. Ou seja, foi um mecanismo rápido para aumentar o IPTU e aumentar a arrecadação para ter dinheiro em caixa para cobrir rombos e dívidas que estavam na prefeitura. Esta é a realidade. Qual era o caminho correto com o planejamento? Discutir planta genérica de valores. O que é planta genérica de valores? Um estudo de toda a cidade, com zoneamento, e aí fazer o cálculo, readequação do imposto para determinadas áreas. Foi feito de um jeito muito desorganizado. Se a gente tivesse edis sérios, quando eu digo edil, para quem não sabe, edil é o vereador, a gente teria uma fiscalização mais efetiva e não teria chegado na ponta do cidadão este ocorrido aí, né? Mas você veja bem, nós tivemos uma situação, há pouco tempo atrás, não sei se você sabe disso, de um ex-funcionário da Câmara que foi afastado porque desviou milhões de reais da Câmara Municipal de Peruíbe. Ou seja, e demorou uma vida para fiscalizar o esquema de desvio que o cara fazia. Que o cara tinha que levar um cheque, veja bem, cheque em pleno 2020 e pouco, tinha que levar um cheque para a prefeitura, ele depositava na conta dele. E o cara, velho, meteu a mão em milhões nossos e tá andando aí, de boa, de peito aberto na cidade, cara. Então, a gente precisa fiscalizar. Calma aí. Meu irmão, vem aqui. Onde você levou os milhões que você levou, pô? Cadê os milhões que você roubou, porra? Devolve pro povo. É dinheiro meu, é dinheiro seu. Quanto esse cara levou em milhões? Vamos lá, não sei, 2, 3, já ouvi falar de 4 milhões? Só isso resolveria um prédio público que hoje a prefeitura aluga e paga e coisa do tipo. É uma vergonha. O Rubens Júnior aqui falou, Peruíbe com tanta beleza, lugares exuberantes, falta uma política de exploração do turismo. O que falta, né? O que faltou que até hoje não temos um turismo aí decente aí que traga realmente renda aí para a cidade? Deixa eu falar uma coisa. Você quer montar um bar. Lucas decidiu montar um bar. O que você precisa? De dinheiro, né? Não é isso? Obviamente, para investir, né? Você vai montar o podcast aqui, essa estrutura. O que você precisa daqui? De dinheiro. O problema do turismo aqui é que nem deram a chance de a gente criticar a má gestão do turismo. O orçamento do turismo na cidade é ridículo. Como você pode ter um departamento, uma secretaria de turismo, que sequer tem orçamento se quiser fazer uma publicidade? Como eu vou fazer a publicidade das belezas naturais de Peruíbe se eu não tenho orçamento para isso? E mais, como que as pessoas vão saber de Peruíbe se eu não estou divulgando ela? Falta uma profissionalização do turismo e o entendimento do gestor público que o turismo é a mola propulsora da economia local. E como que se faz isso? Com investimento. Tem cidades no interior de São Paulo, como Águas de São Pedro, que quando o pré-candidato a prefeito vai para a rua, a preocupação não é quem vai ser o vice dele. Sabe qual é a preocupação? Quem vai ser o secretário de turismo. Uma cidade que poderia crescer muito no turismo, não tem investimento, não tem dotação orçamentária para o turismo, não existe na lei de diretrizes orçamentárias uma previsão de dinheiro para o turismo, e a gente fica vivendo do turismo do óbvio. O que é?
poxa, tá sol, fim de semana, feriado, o povo vai descer para pregar a praia e a gente tem esse turismo muito pouco qualificado, muito pouco planejado. Enfim, a gente precisa mudar esse cenário. Não é desse jeito, sem investimento, sem um planejamento, que nós vamos fazer isso. Bom, e outra pergunta aqui que tem a ver com o turismo é por que a cidade de Peruíbe possui hoje tantos moradores de rua? Tem a ver com essa questão que você falou da Cracolândia, de estar tendo vários pontos de drogas assim, a céu aberto? O aumento do narcotráfico na cidade de Peruíbe, que não encontrou enfrentamento no Departamento de Segurança, na Secretaria de Segurança, não encontrou um planejamento do enfrentamento, não se encontrou coragens ou mesmo culhões para enfrentar, acabou gerando um cenário que é esse que você vê. Um cenário em que nós temos na estação, lugar lendário, bonito, ponto turístico, uma Cracolândia. Para piorar, a gente sabe que existem municípios, e nós já cheguei a denunciar isso no Namira, que coloca um monte de morador de rua em van e traz para a cidade. E aí a cidade, ela faz o quê? Naquele cinismo administrativo, ela pensa assim, não é problema meu. Não, cara, morador de rua é problema do município. O município precisa enfrentar essa questão com alguma seriedade, cara. Não dá para deixar do jeito que está. O que você precisa? Já falei, triar. Saber quem que é viciado em entorpecentes, quem é um cara que está passando por problemas emocionais, quem tem problema mental, quem é fugitivo da polícia e direcionar cada um para o seu lugar. Eu tenho certeza que se você dá o tratamento para quem tem problema de saúde, o tratamento administrativo, eu digo, no sentido, esses caras, eles têm problemas mentais, eles precisam serem tratados na saúde por questões mentais. Este é fugitivo da polícia, está se escondendo aqui. Só essa triagem, essa detecção desses caras, você já diminui consideravelmente o número de moradores de rua. Aí você tem que ter um projeto de repatriação, de realocação, de entender cada caso. Porque a gente está falando de ser humano, Lucas. Cada um é uma questão. Tem morador de rua que é extremamente culto, cara. Tem um cara que é do governo do atual prefeito, que ele foi morador de rua. Ele escreveu um texto tão bonito uma vez, dizendo que quando ele era morador de rua, ele ia para as bibliotecas, pegava livro para ler na rua. Era a companhia dele. O cara foi morador de rua. Hoje, ele esteve no governo do prefeito, montou o negócio dele, se readecou. Esses dias eu conheci o índio, do projeto Casa do Índio, que ele simplesmente foi morador de rua, saiu dessa condição e hoje ele ajuda moradores de rua. Uma entidade como essa, ela tem dados e sabe como resolver o problema melhor que o poder público. A gente precisa aproximar ela do poder público. Esta entidade precisa ajudar a resolvermos o problema. E eu lembro que você também fez uma reportagem de vários moradores de rua que estavam morando debaixo da ponte do Rio Preto. Ainda estão, só que na época que você fez a reportagem eles tinham água, tinham luz. Desviados. Aí a partir do momento que teve uma ação, né, acho que da prefeitura, junto com a polícia, defesa civil, né, não tenho certeza se foi todos esses órgãos, mas dali em diante que começou os moradores saírem dali e ficar ali na estação. Mas deu uma diminuída por um período, mas essa falta de ação programática... Não adianta você tirar eles de um lugar para eles irem para outro. Nós vimos a experiência do Dória, que falou que ia resolver em São Paulo a Cracolândia, só mudava de lugar. Continua até hoje. Cara, é estudo e paciência. Não é um problema que se resolve do dia para a noite. Acreditem, ninguém está falando que vai resolver o problema do dia para a noite. Mas cada dia que a gente demora para pensar numa solução, é um dia que o problema não se resolve. Fica pior, né? Claro. Bom, Kristen, a gente pautou já bastante sobre os problemas da cidade de Peruíbe, sobre o quanto você pensa de soluções, o quanto você realmente se põe aí na posição de pré-candidato justamente porque conhece bem os problemas da cidade e como jornalista você não só foca no problema, mas você a maioria das vezes traz as soluções, seja com especialistas, né, seja você mesmo, né, dando a sua opinião.
quais outros problemas que a gente aqui ainda não falou que para você é importante para a cidade de Peruíbe olhar com foco, debater nesse momento aí de campanha? Porque nesse momento agora todo mundo está se posicionando. Só que realmente não tem muitos pré-candidatos realmente oferecendo soluções para a cidade. Só marketing mesmo. Ô Lucas, eu acho de verdade que a gente precisa ter ciência dos reais problemas que nós temos para resolver. Você sabe, quando a gente em casa está com alguma dívida, com dificuldade de pagamento, de honrar, o que a gente faz? Dá um passo para trás, se reorganiza e vamos encontrar soluções para isso. A gente precisa ter esse reconhecimento do problema da cidade. Você sabe, Lucas, tem um prefeito no sul chamado Topázio. Já ouviu falar desse cara? Já. Esse cara, ele é claro com o cidadão a respeito dos problemas. Ele não maqueia absolutamente nada. Ele fala, olha, essa rua está com esse problema porque nós fomos incompetentes em detectar esse problema e buscar uma resolução. Ele assume, né? Ele assume. E aí ele conversa com a sociedade, cria uma programação para resolver o problema. Eu tenho muita preocupação com o marketing, porque eu sou um estudioso do tema. Sim. E eu sei que o marketing ele tem uma capacidade muito grande de convencer as pessoas. Inclusive você está fazendo, né, uma pós, né, de propaganda e marketing, né? Eu estou fazendo uma pós de publicidade, propaganda e marketing em mídias sociais. Legal. Né? É um tema que eu gosto, enfim. Independente de política, eu tenho a minha profissão, que é o que me sustenta, que é o que eu vou levar para o resto da vida. Todo cargo político ele é transitório. A vida profissional, a vida pessoal nossa, não. É uma constante, né? Então, o que eu penso, Lucas? Eu acho que a gente precisa dessa transparência. Sabe? Eu tenho uma relação muito cordial com o prefeito Luiz Maurício. Sim. E eu falava para o prefeito, fale para as pessoas a respeito transparente que nós não temos condições de ter um hospital. Pegue o contrato e diga de fato que o hospital, o objeto inicial diz que o hospital tem que ser gerenciado pela municipalidade, o governo do estado resolve. Porque se a gente ficar prometendo que não pode entregar, é problema. E vamos planejar como nós vamos colocar o hospital para funcionar. O hospital precisa funcionar, nós temos que procurar a solução. É que no marketing você falar que vai entregar o prédio, tá tudo certo, né? Não, mas na prática, se você tiver... Eu entrego o prédio, exatamente. Fiz a minha parte. Mas se você tomar um tiro nas costas e for pro hospital sem estar funcionando, o marketing adianta, vai resolver? Não. Vai vir o doutor marketing vai resolver seu problema? Não vai. Então a gente precisa colocar isso para funcionar de um jeito sério, planejado. Olha, Lucas, poxa, será que não é o caso de a gente pensar, e aqui eu não estou falando de resolução, para ocupar esse espaço, será que não é o caso de a gente pensar em uma faculdade, uma parceria com a faculdade, ou uma parceria público-privada, uma PPP, para a gente ter uma administração de um hospital privado, mas que ele preste serviço para o SUS. Como tem em São Paulo. Como tem em São Paulo, como ele dedique parte do atendimento dele para o SUS, já que a gente está dando um prédio na ordem de 21 milhões de reais. Você sabe, a gente precisa pensar em solução. Isso vai... Como que nós vamos encontrar essa solução? Quando a gente sentar todo mundo e falar, olha, a gente tem esse problema. Está aqui o bode na sala, como nós vamos resolver? Agora, olhar para mim, para o Lucas, e falar que o governador do estado... Não, o governador vai resolver o problema do hospital. Vai bancar. Vai bancar o hospital. E você não tem um contrato assinado. E não tem nem sequer... indícios de que vai estar no orçamento do ano que vem do estado o hospital de Peruíbe, é brincar com a nossa inteligência. É terrível, nesse sentido é terrível, e o pessoal de Peruíbe, os moradores, tem que acordar. Espero que muita gente assista aí o nosso podcast para justamente tirar a melhor opinião, né? Porque aqui já passaram alguns também atuais aí, pré-candidatos a vereadores, que fazem parte até da base do governo. Aqui a gente tem o Topcast como um programa imparcial. A gente não escolhe, né, se é bom, se não é, né, nesse sentido de político, mas cada um teve a sua voz. E hoje chegou a vez do Kristen e
ele não é polêmico porque ele fala bem, ele é polêmico porque ele fala certo, ele dá realmente aqui as questões, né, os problemas, doendo ou não, né? A verdade, uma hora ela dói, mas ela tem que ser dita. É aquilo que você falou do marketing. Quando eu fui levar meu filho para ser atendido na UPA de Peruíbe, todo o marketing, papo furado e ladainha não serviram para nada. Meu filho, infelizmente, estava com risco naquele momento. Então, para você ver como é sério, gente, na boa, a gente está falando de vidas de pessoas. Não tem espaço de manobra. E eu lembro que os prints que você recebeu era sobre isso, assim. E eram pesados, né, cara? Era pesado, assim, parentes que faleceram, e a maioria era por negligência. Teve até uma colega minha, né? Lembra da Tainá? Sim. Né, que teve uma negligência médica que... Não é inédito. Não, né? É inédito, porque eu mesmo prefiro realmente também não ir no UPA. Prefiro buscar ajuda com as medicinas da floresta, com outras coisas, só se for urgente. Mas a gente nunca sabe, já né? me falaram que em Tariri é bem melhor atendimento. É um bom atendimento, mas nós estamos criando um problema para a administração de Tariri. Então você imagina, o povo criando um gargalo. Olha o absurdo. O povo de Tariri vota certo, elege prefeito certo, elege vereador certo, tem uma saúde que funciona razoavelmente bem dentro do padrão do que é uma saúde funcional em Peruíbe. E aí o peruibense, que muitas vezes escolhe governantes irresponsáveis, não tem representatividade na Câmara, vai fazer o quê? Vai usar o serviço público da cidade vizinha, inchando os gastos da cidade vizinha. É uma cidade bem menor. Para você ter ideia, existia uma previsão de uso de pirona histórico, eles têm dados. Então eles sabem que eles vão usar durante um mês X de pirona e eles já colocam uma gordura para isso. Cara, em 15 dias, o que era para ter durado 2 meses, acabou em Itariri, porque Peruíbe começou essa cultura de ser atendida na cidade de Itariri. E temos também um problema sério também dos medicamentos de alto custo, né? O nosso amigo aí, o Pedro, né, conhecido como o Seu Madruga, para mim é uma das testemunhas de que os medicamentos de alto custo demoram muito a chegar, ou quando chega acaba rápido. Parece que não tem ali uma quantidade certa para todos os pacientes que estão cadastrados. Então, assim, um medicamento que já diz o nome, né, alto custo. Então a pessoa não pode pagar aquilo. Exatamente. E aí, se não chega, a pessoa morre, né? E lembrando que esses remédios de alto custo, em sua grande maioria, eles são dados via decisão judicial. Ou seja, quando você não está cumprindo a decisão judicial, você pode ir em cana. Tanto o secretário, quanto o prefeito, como qualquer um, né? Só que eu acho engraçado que realmente basta reclamar, sair na mídia, que aí... Que se resolve. Aí aparece o medicamento. Que não é para ser assim. Tem uma outra coisa da saúde que eu queria aproveitar e falar aqui, que eu acho que também é tão importante quanto, é que a gente precisa ter cada vez mais um atendimento humanizado nos pontos de saúde da cidade, né? Desde postinho, exame, UPA, nos aparelhos de saúde da cidade. Sabe por quê, Lucas? Uhum. Eu recebi uma reclamação, um tempo atrás, de um posto de saúde do Oasis, de que o atendimento era muito ruim. Coincidência, eu não uso aquele postinho. E nunca tinha sido mal atendido. Um dia eu estou nesse postinho e estou falando ao telefone. E a mulher que estava me atendendo bate na mesa e fala: "Ah, vai desligar isso aí, não!" Cara, eu tive que olhar para ela e falar: "Meu, você tem que ter respeito para você lidar com as pessoas. Não é assim. Eu não estou destratando a senhora, só tem que ter educação. O senhor poderia desligar o telefone só para a gente falar?" Não pode falar. É um jeito, cara. Agora você já brigar. Aí eu fui reclamar com ela, sabe o que ela falou para mim? Para mim, dane-se. Velho, no postinho. Olha o tipo de gente que nós temos num postinho atendendo pessoas. Uma pessoa que diz: dane-se. Meu irmão, pessoa dessa tem que responder sindicância, tem que ser afastado do serviço, tem que ser investigado, tem que ver se tem período probatório. Se não serve para o serviço público, tchau. Eu tenho uma amiga também que trabalha no Banco de Leite Peruíbe, que eu não posso revelar o nome aqui, mas que está sofrendo aí já certa até depressão, porque seus superiores têm essa questão aí de achar que pode mandar, que pode ser arrogante, que pode tratar um outro concursado de qualquer jeito. Isso tem muito disso. Tem muito disso. E você imagina... É a síndrome do pequeno poder. Imagine você ser um cara concursado, profissional de carreira,
os aspones e puxa-sacos e mamadores entram e saem, mas você continua e de repente você se vê comandado por um incompetente. É isso que mais acontece, né? O atual governo do prefeito aí, ele chegou a colocar numa posição do governo estratégica, num cargo, com todo respeito, evidentemente, num cargo importante, um cara que é peão de rodeio, cara. Então, assim... Qualificação nenhuma, né, para assumir um cargo. Sim, ele pode ser um cara do bem, ele pode assumir o cargo, mas qual é a efetividade? O que isso vai resultar na resolução do... Para ele é bom, cara. Vai ter um salário, vai resolver a vidinha dele. Eu entendo, cara, é bonito de ver. Né, velho? E para o serviço público e para a qualidade do serviço público? Imagine um cara que trabalha o dia inteiro, bem na prefeitura, tem um salário de 3 pau, 3,5, vê um cara ganhar 10, um cara sem qualificação nenhuma. Terrível. E esse é um dos problemas dos cargos comissionados também, né, Kristen? Porque tem muita gente aí sem qualificação que acaba recebendo essa indicação do cargo e aí não tem a expertise ali para administrar um poder ali e coordenar pessoas, né? Quero discutir ferramentas para se assumir um cargo público. Discutir a necessidade, isso se a gente chegar lá, sentar com o prefeito em questão e discutir a necessidade de um alto número de cargos. E tem que ter uma formação acadêmica, um currículo técnico ali para aquele cargo. E pedir, né? Porque isso daí depende muito da boa vontade do prefeito. Pedir, pelo menos, um rigor técnico na formação do time de administração. Isso precisa ter para a gente não ter incompetentes, esse problema que você falou, incompetentes mandando, né? Não dá para aceitar de forma alguma. Porque não adianta você aumentar o número de cargos, né? Porque foi aumentado, né, o número de cargos e não ter qualidade. Olha só, a gente há de convir que o primeiro mandato do Luiz Maurício é 10 milhões de vezes melhor que o segundo, né? Sim. Esse segundo é terrível. O site do Tribunal de Contas do Estado considera o segundo mandato de Peruíbe péssimo. Abaixo da crítica. Para você ter ideia, a nota mais baixa era C. O primeiro mandato do prefeito terminou como C+, lá no Tribunal de Contas. Foi melhor até que... Foi pior que Ana Preto, né? Foi pior do que Ana Preto. E esse segundo mandato do prefeito é considerado pior, segundo o Tribunal de Contas. Não é o Kristen, tá? Não é a avaliação. É uma qualificação do Tribunal de Contas. É uma qualificação do Tribunal de Contas. É considerado pior que Ana Preto. Mais mal administrado do que o governo da Ana Preto. Então a gente vê muitos políticos que saíram do poder, ficaram afastados, foram distanciados, porque as pessoas tentavam associar como o governo da Ana Preto um governo que tinha seus problemas, e tinha de fato, mas esse mandato do prefeito é pior do que o mandato da ex-prefeita Ana Preto. E, bom, fazer uma pergunta aqui do... Acho que é um amigo nosso aí, né, que já perguntou antes, que é o Rubens, e ele estava perguntando sobre a cultura. Como que você... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem tanta pergunta aqui, cara. Que legal. Mas ele estava perguntando como que você pensa na questão de solucionar os problemas ou melhorar as ações em questão de departamento de cultura em Peruíbe. Bem, vamos começar o seguinte. A gente sabe que na cidade de Peruíbe nós temos um número gigantesco de artistas do movimento cultural. Nós temos músicos, nós temos artistas teatrais, nós temos artistas circenses, nós temos todo tipo de artista que faz cultura em nossa cidade. Agora, o fato curioso é que quem financia a cultura, em sua grande maioria na cidade, é a iniciativa privada. São os comerciantes que, por exemplo, o Lucas vai montar uma peça de teatro, ele vai lá no comerciante, o comerciante dá um dinheirinho para o Lucas, ajuda para sair a peça de teatro. É o cara que faz um programa de televisão, é o nosso caso, e aí você vai na iniciativa privada, pede um patrocínio para o comerciante aparecer na televisão, muitas vezes ali, ou dar uma ajudinha. A gente precisa pensar, Lucas, em ferramentas para incentivar nas duas pontas. Tanto o artista aqui, quanto o cara que investe aqui, que é a iniciativa privada. Eu acho que a gente precisa ter uma lei de incentivo à cultura com dedução de impostos. O que significa isso? Por exemplo, o Lucas ele paga por ano 10 mil de IPTU, certo? Bem, desses 10 mil,
A lei que nós precisamos ter, ela vai dizer que o Lucas pode investir até 10% desses 10 mil de imposto que ele ia pagar para a prefeitura em cultura, e na hora de ele pagar o imposto, essa dedução vai ser completa, ou seja, 10 mil, 10% é 1.000. Ele investiu 1.000 na peça de teatro do nosso amigo ali. Ele, quando for pagar o IPTU, ele vai pagar 9.000 ao invés de 10.000. Ou seja, aquele dinheirinho, ele investiu e veio de volta para ele de outra forma. É uma lei de incentivo à cultura baseada em dedução de impostos. Aí o cantor ou artista que vai receber esses 1.000, poxa, ele vai ter o dinheirinho dele. Para ele poder receber esse dinheiro, para ele poder receber esse incentivo, ele precisa ter o projeto, o trabalho dele aprovado todo ano na prefeitura por uma comissão de técnicos da área cultural. Aquele cara que faz música, que leva o showzinho, dá trabalho para o artista local, ele precisa ter uma dedução de impostos para poder incentivar. As duas pontas ganham. E aí você cria dispositivos de regras para garantir o pagamento do imposto. Como isso? Lembrando, esse artista que recebeu os R$1.000, ele acaba pagando imposto que reverte de volta na cidade. Como que o artista... Como que o incentivador, como que aquele cara que investe, ele vai se sentir vendo o retorno do dinheiro dele? Bem, e a gente tem que criar dispositivos para incentivá-lo a cumprir e pagar os impostos. Por exemplo, se ele investiu na cultura, para ele ter esse desconto, ele precisa pagar o imposto dele em dia no ano. Você veja, é uma ferramenta, você ajuda o cara que incentiva, você ajuda o artista e ajuda o poder público a garantir e alienar aí o orçamento daquele cara que precisa pagar o imposto. É um jeito de incentivar a arrecadação, é um jeito de incentivar uma arrecadação inteligente. Bom, Cris, para eu fazer uma última pergunta aqui dos meus roteiros de pergunta, é sobre o tal do desemprego também, né, que está muito alto aí em Peruíbe, e o jovem de Peruíbe que já tem um tempo, né, que ele estuda fora da cidade, ele quer buscar emprego fora, ele não quer ficar em Peruíbe. O jovem aí de 18 a até 30 anos, é difícil ele buscar um emprego para seguir carreira em Peruíbe, né? No máximo, ou ele vira um comerciante, ou ele abre um negócio, e aí ele talvez consiga ali se dar bem. Se vira um empreendedor, né? Vira um empreendedor, porque buscar emprego em Peruíbe, por mais que tem muita gente empregada, né, que trabalha na cidade. Mas o nível de desemprego é gigantesco. É gigantesco, fora que também temos aí uma qualificação enorme. Por quê? Porque do outro lado eu escuto muito problema do comerciante falando que a mão de obra em Peruíbe é terrível. Eu ia chegar nisso. E aí a pessoa não consegue contratar um profissional qualificado, e aí cria-se a informalidade, e aí também não temos aí um emprego, né, registrado certinho, que tem os benefícios para o empregado, né? Como é que você vê esse problema e como é que você acha que tem solução isso? Olha, a primeira coisa que a gente tem que começar a discutir, mais uma vez eu disse isso lá no começo e permeei toda a entrevista falando a respeito de como a gente precisa melhorar a arrecadação, investimento e criar no cidadão aquele sentimento de pertencimento. A cidade é minha, quando eu pago imposto tem que reverter em melhorias para mim e não apenas um imposto exorbitante que não me traz nada em troca. A gente precisa começar a pensar, Lucas, da seguinte forma: nós temos uma vocação turística. Nós estamos falando de uma cidade de 70 mil habitantes, segundo o IBGE, que tem vocação turística. A geração de emprego aqui, ela precisa passar pela questão turística. Então, por exemplo, há pouco a gente acabou de falar dos artistas locais, que a gente precisa criar ferramenta para financiar os artistas locais. E o jovem, o que a gente precisa fazer? A gente precisa qualificar, a gente precisa dar condições de qualificação, a gente precisa começar a criar nesses jovens, através das escolas municipais, com inserção de matérias de turismo receptivo, valorizando a história da cidade, essa identificação do jovem com a cidade. A gente precisa fazer o comerciante, dar ao comerciante a oportunidade de que ele possa investir na contratação via CLT. Um plano de investimento para a contratação de jovens aprendizes, fazer o cumprimento da regra, mas também dar incentivo fiscal para que isso aconteça. Toda vez que você dá um incentivo fiscal, você não está falando de tirar renda
do poder público, mas você está falando de gerar renda, de pegar parte daquela renda, criar, transformar em ferramenta de administração pública, ferramenta de políticas públicas que retorne lá na ponta e possibilidade. Nós somos uma indústria turística. Nós vendemos praia para o fim de semana, nós temos o nosso comércio, nós temos uma rede hoteleira, nós temos atrações locais. A gente precisa planejar isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais as atrações no final de semana de Peruíbe agora? Agora? Nesse final de Fala semana pra agora? mim. O que nós vamos ter? Vamos ter praia. A gente precisa Não temos eventos assim. Precisa ter o só evento tem no carnaval, né? A gente precisa ter um evento Só de tem fim no de carnaval. semana, a gente precisa ter uma cultura do que nós vamos ver no fim de semana. Então, por exemplo, se você vai em Americana amanhã... Às vezes tem aí algumas Sim. atividades, mas são sempre de institutos Sim, ou de organizações sim. particulares, né? Sim. A gente vai, por exemplo, à Americana, se nós formos à Americana nesse sábado, eu sei que tem uma praça lá que vai estar tocando rock and roll. Calma aí. Minha tribo é rock and roll, eu vou lá. O que é? O prefeito Chico Sardelli, um dos maiores prefeitos do estado de São Paulo, prefeito que resolveu o problema de violência no município de Americana. Ou seja, para quem diz que a violência é um problema nacional, ninguém resolve. Chico Sardelli sentou na cadeira, resolveu e vai ser reeleito lá com 90% dos votos. O que acontece? Ele vai lá na praça, ó, essa banda de rock vai tocar hoje aqui. É uma banda da cidade, vai receber o dinheirinho dela e etc. Num programa junto à prefeitura. Você cria ferramentas de incentivo. Você está aqui com essa banda. Quando você paga ela dignamente, não é pagar com 100, 200 reais, não. Pagar o que ela vale. Você está gerando dinheiro e renda para essas pessoas que vão gastar muitas vezes na cidade mesmo. Vai ter um emprego, vai ter dignidade. Você vai estar gerando entretenimento para a população e você vai estar dando vida comercial para o entorno. É o barzinho que vende o hambúrguer que vai estar vendendo, é o homem que vende cerveja que vai estar vendendo. Então são várias ações que um governante ele precisa pensar, ele precisa planejar. A gente tem que parar. Você não tem a sensação de que nada é planejado? Tudo é inventado de última hora? Tenho essa sensação, sim. Exatamente. Parece que não existe um planejamento. Tudo é inventado de cima da hora. Não tem divulgação. Ou quando tem alguma organização ali organizando, aí aparece lá o logo da prefeitura como algo assim, apoio. Mas aí quando tu vai ver lá, qual o apoio que vocês te deram? A gente ganhou uma tenda ali. E que a gente sabe que não funciona. Às vezes, né? Então, ainda tem dor de cabeça ainda para poder conseguir autorizações para poder organizar os eventos públicos, né? Então eu acho que precisamos, por isso que eu digo que nós temos tantos problemas e nós só vamos resolver os problemas quando entendermos e reconhecê-los como problemas, criar um planejamento de resolução para cada um. A gente precisa pegar uma mesa dessa, dividir no meio e ali ter os papéis ligados ao turismo, à segurança, à saúde, à cultura, à urbanização, à infraestrutura, criar uma situação em que a gente saiba o que vai fazer. A gente precisa sentar no governo, chamar os atores que administram a cidade, prefeito, vice-prefeito e 15 vereadores e planejar a cidade pelos próximos 4 anos, todo mundo sabendo quais ações serão tomadas para encontrar a resolução e dar mais dignidade para o cidadão. É isso que a gente precisa. A gente precisa parar de blá blá blá, precisa parar de falar, ai, no passado, não sei quem não pagou a conta de água lá na prefeitura. Cacete! Você não vai resolver a conta de energia de uma prefeitura, de uma água? Você está lá para resolver, caramba. E é importante dizer, viu? Não é ficar apontando o dedo, né? Não é só apontando o dedo. Mesmo papo furado. O governo Ana Preto terminou faz 8 anos. E até hoje é usado como desculpa para incompetência e coisas não realizadas. Precisamos acabar com isso. Precisamos parar de olhar pelo retrovisor, olhar para frente, pensar uma cidade para o futuro, uma cidade para daqui a 10, 15, 20 anos. Só vamos fazer isso com planejamento e gestão séria. Bom, pessoal, estamos aí já chegando ao final do nosso Topcast. Se faltou alguma pergunta, algum tema... peço aí desculpas para vocês, mas acredito que a gente conseguiu pautar bastante vários assuntos. Vocês puderam conhecer melhor aí o nosso querido aí Christian Charles, jornalista e apresentador aí do programa Na Mira, na Baixada Santista TV, e agora também na política como pré-candidato a vereador nesta eleição aí que já está vindo aí.
Queria perguntar para você quais são as suas considerações finais, se tem algum assunto ou algum agradecimento, se queira falar o que você quiser agora, que o momento é seu. Vou falar rapidamente, agradecer primeiramente o Lucas e a toda a equipe Top Litoral pelo atendimento, pela recepção maravilhosa que nós tivemos aqui, que eu tive hoje aqui. E dizer muito seriamente para você, Lucas, e para grande parte dos cidadãos, Peruíbe tem jeito. Peruíbe, ela precisa de planejamento. Peruíbe precisa entender que temos problemas estruturais que não podemos esconder mais. Nós estamos perdendo a guerra para a violência e para a criminalidade, mas nós não estamos enfrentando ainda o cangaço novo. Nós estamos perdendo a guerra para a violência e criminalidade para noias. Nós temos uma saúde hoje que a fila de espera média é de 8 horas. Isso não é dignidade para o cidadão, isso não é cumprir um preceito constitucional que é da saúde e dignidade para o cidadão. Nós temos uma cidade de gente desempregada, desmotivada. Nós temos uma cidade que, em queda de arrecadação, toma decisões esdrúxulas, como, por exemplo, aumentar os impostos. Está na hora do cidadão comum, do cidadão de bem, das pessoas normais da cidade, que vivem a normalidade da cidade, que vivem fora da temporada da cidade, que vivem não apenas, quando eu digo normal, não é apenas a temporada. A normalidade a temporada são 2, 4 meses no ano. O normal é o resto que a gente tem que viver aqui no dia a dia. A gente precisa de educação, precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de planejamento. E isso acontece onde? Numa Câmara Municipal. A gente precisa ter uma Câmara forte, estruturada, de gente que pensa a cidade com compromisso, com coragem e coração. Coisa que nós não vimos nos últimos 8 anos. Renova tudo. Tira esses caras daí. Esses caras tiveram oportunidade e não fizeram absolutamente nada. Então, Lucas, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado aos telespectadores, ouvintes. Tamo junto. É pau na lomba, então? É pau na lomba, pô. Tava faltando o jargão aí do pau na lomba. É isso aí, pessoal. Quero agradecer fortemente aí a audiência de vocês. Um forte abraço aí ao nosso comandante Rogério, que cedeu aí mais uma vez a oportunidade de a gente estar apresentando aqui aí o programa. Um forte abraço ao Raul, na nossa operação aí, ao Gustavo pela arte, a toda a equipe Top Litoral. Tamo junto, um forte abraço, deixa seu like, se inscreva, compartilha o vídeo, dá uma força aqui pra gente aqui, da Top Litoral, no nosso Topcast. Tamo junto, valeu!